Na história do cristianismo, nós temos mais de 20 concílios promovidos pela, abre aspas aqui, Santa Igreja. O apóstolo Paulo, na sua carta a Timóteo, ele fala da grande apostasia dos últimos dias e da grande casa. O que seria a grande casa? A igreja de forma exterior, de forma a ter uma aparência de piedade, negando as verdades da palavra de Deus. Nós tivemos o concílio de Nicéia, Constantinopla e tantos outros concílios que vieram trazer as suas legalidades para o povo cristão. Quando estes eram apresentados para o povo cristão, muitos se rebelavam contra, fundando assim então novas religiões cristãs. Esse fato ocorreu quando a igreja ela começou a parar de ser perseguida. Mas mesmo no tempo do auge da sua perseguição, nós já tínhamos focos de incêndio ocultando, negando a doutrina apostólica, porque os homens vão buscar deuses segundo a coceira dos seus ouvidos e as suas concupiscências. Então, logo, essa doutrina ela seria deixada de lado, infelizmente. São poucos os homens que Deus ele tem no planeta Terra trazendo testemunho amplo aí da palavra de Deus. Aqueles que o desejam, ele vai encaminhando a homens fiéis que guardam esse testemunho, né? Para que os mesmos possam manter a luz do Senhor acesa na terra na sua integridade. Vale ressaltar aqui que o Senhor tem os seus salvos em todas as camadas, né? Você vê que quando uma pessoa ela vai se desenvolvendo, ela vai aprendendo com seus pais os primeiros passos, depois por conta própria ela vai buscar o conhecimento que ela julgar mais pertinente à sua vida, né? Para ela criar o seu próprio mundo, a sua própria vida. Muitos vão se espelhar nos seus pais, outros vão dizer: eu não quero ser igual aos meus pais, seja isso de caráter familiar, né? O pai trocou de companheira muitas das vezes, a mãe viveu uma vida promíscua, né? Familiar, moral, seja de caráter econômico, muitos filhos dizem: eu não quero ser pobre igual aos meus pais, ou profissional, né? Não quero trabalhar no labor da enxada, do sofrimento. Então, a admiração pelos pais, não importa como sejam os pais podem ser um traficante, um criminoso ali, ou a criança ela é amoral. Ali nos seus primeiros 2, 3 anos de vida, ela vai, corre, abraça os pais, porque ela é amoral, né? Conforme ela vai adquirindo a consciência pela qual ela vai sendo julgada diante de Deus, automaticamente ela vai se aproximando mais ou se afastando mais ali dos ensinos dos seus pais e vai buscando conhecimento. Esse conhecimento vai nortear a nossa vida no mundo aqui, presente, atual, né? Nossa vida emocional. Eu falo da distinção de espírito, alma e corpo, né? E os salvos, eles são guiados pelo espírito. Porém, a cristandade, ela é feita, ela é composta por religiões naturais, fundadas por homens naturais. Então, a maioria da cristandade, como o próprio concílio de Niceno, né, e também Constantinopla, Latrão, eles sempre buscavam lá destronar a Terra Santa e entendiam, hoje muitas igrejas protestantes abraçam esses ensinamentos da Igreja Católica, que a Terra Santa deve voltar a ser do povo de Deus, os cristãos, né? E isso não é doutrina dos apóstolos, não é verdade para a igreja. A terra da igreja é nas regiões celestiais, né? A Terra Santa será devolvida para os judeus. Mas os judeus já não estão na Terra Santa? Estão por vontade própria. Deus ainda não entregou. Então eles serão tirados de lá novamente por tomarem de uma bênção que Deus ainda não deu para eles. Mas 12 mil judeus das 12 tribos de Israel, como está relatado em Apocalipse, reinarão na Terra Santa, né? No período milenar, né? Que não é o assunto aqui. Mas a cristandade ela correu ali
para os usos naturais. E a igreja ela é espiritual. Sendo assim, dando o exemplo do ser humano, ele vai buscar ali ser norteado nesse mundo, né? Ser norteado. Para ele andar nesse mundo, ele precisa de informações. Então ele vai buscar conhecimento, né? E a religião cristã ela buscou conhecimentos naturais e buscou estabelecer uma fé natural, a mesma outrora praticada pelos judeus que pediam sinais, né? E Deus tinha que aparecer em uma forma física, através na nuvem no deserto, no fogo da sarça ardente, etc. Né? A igreja, porém, é feliz daqueles que creem sem ver. Né? É diferente, mas a cristandade, a grande casa onde há vasos de desonra, que é a maioria, ela se comporta buscando elementos naturais. Né? Então nós temos aí o óleo ungido de Israel, a água ungida, a água benta, né? Nós temos elementos naturais ali para essa fé mística, humana e natural. Agora, você vê o homem se desenvolvendo e você vê que a pessoa que ela mais humilde no sentido escolar, no sentido de escolaridade, estudo, ela passa uma série de trabalhos, né? Quando ela vai abrir um empreendimento, ela tem dificuldade na precificação do seu produto, ela tem dificuldade ali no cálculo logístico, né? Estoque, etc. Ela apanha muito, né? Ela apanha muito, assim, e muitos não sobrevivem, né? Ela vai pegar um ônibus aí, pegou errado, porque tem dificuldade de se expressar com o cobrador, ou se for pelo site, então piorou, né? E aí vai parar lá longe, tem que voltar e já tem pouco dinheiro, né? Então, tem um ditado que diz, quando a mente não pensa, o corpo padece, né? Já o ser humano que ele buscou mais qualificação, mais ensino, mais estudo, né? Tem lá o seu ensino médio completo, o seu ensino superior, etc, né? Ele tem mais facilidade no dia a dia, né? A sua locomoção, as suas aquisições, a sua vida, tudo acaba sendo ali para o seu corpo físico sendo mais fácil, né? O mesmo ocorre na caminhada espiritual, né? Quando o crente ouve a palavra de Deus e ele é encontrado pela salvação do Senhor Jesus Cristo, ele nasce de novo, ele é ali amamentado pelo Senhor por um tempo, né? Chega um dado momento em que ele vai decidir continuar com o Pai que o salvou, né? Ou como diz em Lucas 15, Pai, dá a minha herança que eu quero ver do meu jeito. E ele vai romper a comunhão com o Pai, vai buscar o próprio conhecimento. Eu gosto, o meu homem natural gosta de Ferrari, de viver uma vida de muito luxo nesse mundo. Qual é a religião que vai me motivar, vai me ensinar a viver assim? E ainda assim continuar sendo seguidor do Senhor Jesus, tendo comunhão com Deus, né? Aquela religião lá, então eu vou para aquela, né? Então, Satanás ele criou ali uma doutrina humana para cada gosto de pessoa, né? Para cada predisposição do pecado original adâmico. Cada um de nós, seres humanos, nasce com predisposições pecaminosas mais latentes, o homossexualismo. Para mim é muito fácil rechaçar o homossexualismo porque eu nunca tive impulsos sexuais por pessoas do mesmo sexo. Eu já fui até, não sei se assediado seria a palavra certa, né? Mas já fui quisto, assim, vamos dizer, né? Tive esse azar aí. E veja como é o homem, né? Quando um homem ele não gosta, ele é mais ríspido na resposta, né? Mais racional. Agora, quando o homem gosta, mas não pode, ele é mais delicado na resposta, né? Se uma mulher bonita, ela convida um homem para uma intimidade, ele não querendo, ele diz não. Querendo dizer sim, ele diz não. Então ele é mais educado, ele é mais delicado, porque é algo que a sua carne ela queria para o grupo de homens nessa pré-disposição. Então ele trata a pessoa ali com mais cortesia, né?
Já o homossexualismo, pelos cristãos atuais, eles são tratados com muita grosseria, né? Com muita grosseria. A não ser os cristãos do cristianismo fundados por pais homossexuais, como Lana Rover, né? Caio Fábio, né? Caio Fábio não é homossexual, mas, né? Ele prega a liberdade homossexual também, devido também filhos e netos que são homossexuais, né? Então o que acontece? O fato desse homem, ou alguns homens terem tido atração por mim, né? Íntima, eu devo tratá-los na mesma esfera espiritual que uma mulher tivesse essa atração, né? E me lançasse o convite ali, né? A esfera espiritual, a compaixão e o amor de Deus deveria ser a mesma, e não minhas afinidades emocionais. O apóstolo Paulo diz a ninguém mais conheceis segundo a carne, né? Ninguém mais conheceis segundo a carne. Então o cristianismo, ele criou o quê? Ele criou uma doutrina para cada gosto. Para nós rechaçar igrejas evangélicas como de Caio Fábio, Lana Rover, né, e tantas outras, é muito fácil, porque as nossas predisposições são outras, e o nosso costume cultural aqui no Brasil ainda é muito forte da família, né? Então, na verdade, a nossa fé cristã, ela é baseada num costume cultural apenas. Está muito longe ainda de um relacionamento bem arraizado na verdadeira doutrina apostólica. Então, todos esses concílios aí, e esses protestantismos são falsos, né? Claro que eles não vão vir com um número de presidiário na camisa, né? Eles vêm com aparência de luz, como o apóstolo Paulo fala lá em Timóteo. Eles virão com aparência de piedade, né? Porém negando a fé. Então, óbvio, a não ser casos como o Brasil, que um presidiário condenado, preso, né? Primeira e segunda instância, ele é posto em liberdade, assim como Barrabás, né, entre o Senhor Jesus e Barrabás, né, vamos preferir Barrabás. Então, se o povo de Deus, que eram os judeus, grita para soltar Barrabás, você acha que pecadores como nós estamos no caminho certo? Você acha? Você tem essa presunção? Você tem essa presunção de que sua alma, seus sentimentos não lhe enganaram quanto à tua fé cristã? Será? Estamos sendo santos, justos e limpos, de uma consciência limpa diante de Deus, sobre as nossas convicções espirituais? Normalmente a fé está baseada na cultura ocidental cristianizada, nada mais do que isso. Somos sepulcros caiados, aparentamos um cristianismo por fora. O mesmo homem que está lá brigando contra a ideologia homossexual, a gente não assiste TV, não tem redes sociais, mas está latente aqui na minha cabeça agora, mas não vem essas ideologias novas que estão surgindo, QIA+, né? Todo esse grito dos homens cristãos, né, das igrejas cristãs, contra uma veemência, uma ferocidade contra esses movimentos. É o mesmo homem que olha erotismo no notebook, é o mesmo homem que olha ali, é a mesma mulher que assiste erotismo, né? O que o apóstolo Paulo fala: tudo que pensais, tudo que for puro, ou no que pensais, né? Tudo que for puro, isso é puro. For santo, isso é santo. De boa fama, tem boa fama. Seja isso que ocupe os vossos pensamentos, né? Então é o mesmo homem que diz palavrão, Efésios 4:29, não sai de vossa boca nenhuma palavra torpe, somente as que forem boas para edificar aqueles que vão ouvir as suas palavras. É o mesmo homem, né, que faz gritos externos, internamente estão sujos, sepulcros, caiados. Eu falo de mim, eu falo de nós cristãos, né? Eu falo de nós. Como Daniel, eu oro e choro pelo povo a qual eu pertenço, que é o cristianismo, né? Eu choro e oro por este povo, né? O mesmo cristão que grita contra esses movimentos passa pelo seu semelhante na rua que precisa ali de uma assistência, ele não para porque quer voltar para o conforto da sua casa. Ele é o mesmo levita, é o mesmo religioso que passou lá pelo homem caído. Ele não é o bom samaritano que para e gasta o seu tempo e dinheiro para ajudar. Então,
não está de acordo, né? Todo esse exterior, essa grande casa mencionada pelo apóstolo Paulo, ela é falsa. Agora, cabe aos sinceros sair fora do arraial e levar a vergonha de Cristo. A partir do momento que você... Um falso irmão, ele até beneficia e prestigia o outro falso irmão. Isso aí, irmão, qual igreja você vai? Eu vou naquela. Isso aí, importante em uma, né? Importante é estar em uma, não importa qual. Não há vergonha nesse falso cristianismo, não há vergonha. Mas os verdadeiros irmãos, eles vão levar a vergonha do Senhor fora do sistema religioso que crucifica o Senhor Jesus e solta Barrabás, né? Seja para presidente, seja para qualquer finalidade, ele é solto, né? Bom, vamos então voltar à origem ali sobre a doutrina apostólica, né? E os ministérios de Deus para a igreja. Abrindo mão dessa vergonha religiosa chamado de grande casa pelo apóstolo Paulo, ou de cristandade, ou de religiões cristãs aí no nosso meio cultural, né? Bom, irmãos, voltando à origem, ao início, nós vamos ao concílio, quando o Senhor Jesus ele fundou a sua igreja. Ele estabeleceu a doutrina para a igreja através dos apóstolos. Os apóstolos colocaram o fundamento, como já vimos nos demais vídeos, né? E entregaram a homens fiéis. Então, não é uma faculdade de teologia onde o homem faz de Deus um objeto de estudo, e ateus, e gnósticos, e adúlteros, e afeminados. Lana Rover, ela é formada em teologia. Uma das fundadoras de uma igreja homoafetiva, né? Homossexual, não sei a pronúncia correta. Hoje, né? Legalmente falando ali. Socialmente aceita, né? Então ela é uma das fundadoras, ela é formada em teologia, ela tem diploma de teologia, ela fez faculdade de teologia. Mas a teologia de Deus é entregue a homens fiéis, irmãos. A homens fiéis. Como diz a Bíblia, quando o Senhor Jesus voltar, será que ele achará fé na terra? Difícil, né, irmãos? As escrituras dizem, será que achará fé na terra? Difícil. Bom, a igreja então já fundada, logo a religião quis se apossar dos irmãos, dos primeiros irmãos. E é assim. A religião, os fundadores religiosos, eles querem se apossar dos irmãos. Cada alma salva, eles querem tomá-la para si, né? E a igreja, ela é livre da religião, mas escrava do Senhor, né? Vamos ver então que as escrituras falam do primeiro concílio e único verdadeiro. Os concílios criados pelos homens, eles são falsos, né? Vamos ver o que as escrituras falam. O Senhor desceu o Espírito Santo, Paulo ele está pregando, pergunta, foram batizados no Espírito, foram batizados em que batismo? De João? Não, de João é para os judeus. Deus tem um tratamento com os judeus, mas a igreja é um átomo, um parente ali, um parente aberto e inserido, um mistério oculto, né? É outro batismo. E aí Paulo ele vai falar sobre isso, né? E os irmãos recém-convertidos eram judeus na sua maioria, basicamente todos, né? Ou prosélitos, que é um gentil que se converteu ao judaísmo. Então eles não sabiam como viver. Logo, os judeus quiseram o quê? Ensiná-los a viver de acordo à regra judaica. É assim que a religião faz. Se você aceitou Jesus, sim, mas também tem que fazer o que é essa religião judaica cristã. Você tem que entender que o termo judaico-cristã significa que os homens não se contentaram apenas com a doutrina dos apóstolos. Então eles pegaram elementos do judaísmo e trouxeram para a igreja cristã. E outros ainda um pouco mais avançados pegaram elementos de cultos pagãos e pecados mundanos. Então hoje a cristandade ela é a adúltera de Apocalipse. Vamos ler um pouquinho sobre essa prostituta antes de entrarmos no concílio, então. Um irmão ele me questionou, os vídeos estão muito longo. As pregações dos irmãos duravam 3, 4 horas, né? Então vai do que se deseja. Como nós não estamos acostumados a esses vídeos curtos de redes sociais, etc, né? Para nós é curto, né? Bom,
Apocalipse 17 diz: um dos 7 anjos que tinham as 7 taças se aproximou de mim e me disse: venha, eu vou lhe mostrar uma grande prostituta. Prostituta, né? Não precisa especificar aqui o que é. Que está sentada junto a muitos rios e vai ser castigada. Os reis da terra cometeram adultérios com ela, e os habitantes da terra embriagaram-se no seu vinho e do seu adultério. Então o Espírito tomou conta de mim e o anjo me levou para o deserto, onde vi uma mulher sentada num monstro vermelho. O monstro estava cheio de nomes que eram ofensivos a Deus e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida com roupas vermelhas e roxas, e enfeitada com ouro, joias e pérolas. Na mão ela tinha uma taça de ouro cheia de abomináveis impurezas de sua infidelidade. Então, o cristianismo hoje, iniciando ali, sistematizado, iniciando pela Igreja Católica, é a prostituta, que era para ser a noiva que vai subir, é a noiva que fica. Lembra das 10 noivas? 5 sobe e 5 ficam, né? Porque se prostituiu com esse mundo, né? Então, o sistema religioso, ele é o caminho, a pavimentação ali para... faz parte da pavimentação para a chegada do anticristo, né? Claro que tem muitos irmãos verdadeiros dentro de várias religiões cristãs, irmãos verdadeiros, tementes a Deus, irmãos salvos, santos. Mas como isso? Voltamos ao exemplo da criança, né? Ele ainda está nesse processo de ignorância. Você vê que o homem ali, ele que errou no troco, que não soube fazer uma boa logística, uma boa administração dos negócios que abriu, lhe faltou conhecimento e não moralidade, né? Ele foi incompetente naquele projeto e não imoral. Mas o próprio Espírito Santo está trabalhando estes irmãos verdadeiros lá dentro para que eles saiam. Sai, povo meu, sai dela, povo meu, grita o Senhor nosso Deus, né? Sai dela, povo meu, né? Grita o Senhor nosso Deus. Então vamos para o concílio ali, onde a religião judaica, a única religião que Deus criou, né? Porque o cristianismo, ele não é uma religião, né? Ele é a igreja do Deus vivo, ele é um organismo vivo, mas a religião com seus usos exteriores, apelativos às emoções, pertence ao judaísmo. Essa religião, com as suas regras religiosas, né, foi a única que Deus criou. Todas as outras religiões são falsas, inclusive as cristãs judaicas, ou judaicas cristãs, né, que pegam ali elementos do judaísmo para si, inclusive a própria Terra Santa, né, eles querem se adorar. Bom, vamos para o concílio então. Então alguns que tinham descido da Judéia, Atos capítulo de número 15, estou lendo, ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidares como a lei de Moisés, não podereis ser salvos. Então veio o evangelho da graça. Os irmãos não entendiam ainda o que abrangia essa salvação. O que abrangia, né? E eles estavam ali tateando, porque era algo novo, né? Eles não entendiam. Ao apóstolo Paulo foi dada a revelação ampla do que seria esse mistério oculto da graça. E como o apóstolo Paulo ainda aqui não está usado por Deus para trazer esse mistério oculto, eles estão ali perdidos, né? Estão ali perdidos. Atos dos Apóstolos é a transição de uma única religião verdadeira que negou a Deus, que negou ao seu Deus, que é o judaísmo, para a igreja do nosso Senhor Jesus, a noiva do santo, né? E tem todo um processo, todo um tratamento de Deus com Israel e de Deus com a igreja, né? Que é outro assunto, outro departamento, né? Aqui nós vamos para o concílio de Deus, o concílio dos apóstolos para a igreja, que nada tem a ver com todos esses concílios inventados pelas religiões humanas, a iniciar ali pelo governo romano, que usou do cristianismo ali, e o cristianismo se aproveitou e se prostituiu ali com os benefícios do governo romano, e dali veio até a ruína que temos hoje, né?
Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e algum dentre eles subisse a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Então, os apóstolos, eles foram usados, como vimos nos demais vídeos, para trazer a revelação, a palavra escrita para a igreja. No seu escopo total, o apóstolo Paulo. Em alguns pormenores, como moralidade, etc., o próprio surgimento da igreja, demais apóstolos, né? Então, eles eram a autoridade do Senhor Jesus para isso, né? Eles eram autoridades e eles foram entregando a homens fiéis até a sua partida, até a sua morte, martirizados, né? Pelo evangelho. Então, eles Paulo subiu a Jerusalém para eles fazerem um concílio, determinar regras e mandar cartas escritas, porque as cartas de Paulo, o próprio livro de Atos, não estava escrito. Aqui está escrito para nós, mas lá estavam contando oralmente, depois eles foram escrever, né? Então vamos para esse concílio para a igreja, né? Nós, os santos, né? E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria de todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos. Eles anunciaram com grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus tinham crido, eram irmãos, eram fariseus, mas creram na salvação do Senhor Jesus. Então eram irmãos, assim como um espírita crê, ele é salvo, ele se torna um irmão, mas pode ainda, ele gostava de certos rituais espíritas, ou macumba, ou candomblé, ou a sua religião, ele não quer, ele tem uma certa dificuldade de largar aquilo ali ainda, né? Ele quer viver com o Senhor Jesus, mas também quer ficar, é igual o solteiro, ele tem várias amigas, etc., mas quando ele casa, ele vai ter que abandonar ali a sua vida de solteiro, né? E aquilo lá foi um pouco difícil para eles. E alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido se levantaram dizendo que era certo circuncidar e mandar guardar a lei de Moisés. Congregaram, pois, os apóstolos e anciãos para considerar esse assunto. Então, os irmãos convertidos da seita dos fariseus apresentaram isso. O Senhor Jesus salvou? Sim, ele salvou. Ele nos deu vida eterna. Mas a gente não vai viver assim de qualquer jeito. A gente tem que guardar alguma coisa. O que eles tinham para guardar? A lei de Moisés. Então é certo que guardem. Aí os apóstolos, que eram os mensageiros de Deus, eles também não tinham certeza. Eles se reuniram para meditar nesse assunto. E Deus daria para eles a resposta. Então todas as respostas que precisamos estão escritas no Novo Testamento pelos apóstolos. Nada de outro concílio, nada de estatutos da Igreja Universal, Igreja da Lana Rover, Igreja do Valdomiro Santiago, tudo isso é falso, irmão. Tudo isso é falso. Tem coisas bonitas lá porque se fazem passar por piedade, né? Mas é corrupção total. Então os apóstolos se reuniram para esperar do Espírito Santo a confirmação. É isso ou não? Vamos lá. E havendo grande congregaram-se, pois, os apóstolos, verso 6, e ancião, para considerar o assunto. E havendo grande contenda, aí foi difícil, né? Uns diziam uma coisa, uns diziam outra, né? E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse: Homens, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Pedro, ele tinha um caráter duplo. Lembra que nós estamos tratando os 5 ministérios para a edificação da igreja, né? Então Pedro, ele tinha um caráter duplo, de pastor e evangelista. Porém, uma série, para quem quer, falando figuradamente agora, para quem quer estudar um pouco mais, né? Quer sair ali do ensino fundamental, quer fazer uma faculdade, precisa de um mestre, de um reitor, de uma universidade, né? Esse conhecimento foi dado para o apóstolo Paulo, a ponto do apóstolo Pedro dizer em sua carta, 1 Pedro 3,
assim como nosso amado irmão Paulo vos escreveu o mandamento que o Senhor lhe deu, como as demais escrituras. Então, os escritos de Paulo fazem parte das santas e inspiradas escrituras de Deus. Então, aqui é o início aqui agora. E o início já tem esse problema carnal. O homem sempre quer apresentar algo da carne para Deus. O homem, Deus me salvou, mas eu tenho que fazer isso. Deus me salvou, mas eu tenho que fazer aquilo. O homem quer um mérito, uma glória. Não é que tu vá viver de qualquer jeito, pecando. Não é isso. Esse é outro assunto agora, né? Tanta coisa, né? Bom, vamos para esse concílio então. O que a religião fez? Os próximos falsos concílios, Igreja Católica, etc., monopolizaram a palavra de Deus e castraram os dons de apóstolos, profeta, mestre, evangelista e pastor. Eles se tornaram os apóstolos e reescreveram os seus estatutos, as suas regras e leis e colocaram os seus padres, ou nas igrejas protestantes, os seus pastores que obedeçam os seus estatutos, e não o estatuto do Senhor, através dos apóstolos que têm nas igrejas os dons de mestre para trazer a revelação ali, o pastorado para pastorear, né? Então Pedro, ele agora com o dom que ele recebeu, lembra que em Atos 6 há necessidades materiais ali das viúvas físicas, e há necessidades na igreja, né? Tem que limpar a igreja quando os irmãos vão chegar, né? Tem que ter a irmã que vai limpar, ou o irmão, né? Às vezes um irmão em necessidade, tem que ter a oferta, o socorro, tem que todo mundo tirar uma oferta de amor e ofertar ali na igreja para um irmão. Tem várias necessidades físicas, mas Pedro em Atos 6 diz: eu fui chamado como apóstolo para trazer o ministério da palavra, e a oração e a palavra que eu vou me dedicar. Vamos escolher homens para essas necessidades. Então, o fundamento da igreja está nos apóstolos. Esse dom não existe mais hoje. Se existisse, aí novos apóstolos estariam aqui agora trazendo novas doutrinas. E aí estaria uma bagunça só, né? E mesmo tudo deixando bem claro que o fundamento é apostólico, como nós já vimos em outros vídeos, ainda tem os denominados apóstolos, né? Mas morrer pelo evangelho não morre, sofrer, são presos, não sofrem, né? Então vamos lá, né? Verso 8. E Deus que conhece os corações deu testemunho, dando o Espírito Santo assim como também a nós. E não faz diferença entre eles e nós, purificando seus corações. Pedro falando, né? Agora, pois, por que tentais a Deus para pôr servis que nem servis nos discípulos ou um jugo que nem nossos pais puderam suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus, como a eles também. Então o apóstolo Pedro, ele recebeu essa revelação de Deus. E está escrevendo, nós vamos ser salvos pela graça. Nós, judeus, como eles também. Nós que fizemos parte da igreja agora é pela graça, né? Continua então o concílio, que a reunião teve uma calorosa e grande discussão, né? Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: homens, irmãos, ouve. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Veja, então, Pedro deu a sua exposição, Paulo contou como Paulo levou a doutrina para os gentios. Os judeus tinham receio de aceitar o que Paulo dizia, né? Se ele era um falso convertido ou não. Então Paulo conta aqui os sinais miraculosos que Deus fez através dele. Lembra que em Lucas 9, se não me engano, o homem cego, que os fariseus estavam duvidando, né? Quem te curou? Aí o homem fala assim, nós sabemos que Deus não faz tal milagre se não for através de um profeta, né? Ali o cego está testificando para os judeus que realmente o Senhor Jesus, no mínimo, seria um profeta, né? No mínimo, né? Então Deus, em toda a lei, ele provou que era com aquele que estava trazendo a palavra. Por isso que tinha todos esses sinais e milagres que hoje não existe mais. Existe o dom da cura? Sim, eu posso orar por um irmão, ele ser curado, mas o Espírito Santo tem que me falar. Ele tem que querer a cura daquele irmão. Às vezes Deus permite que o irmão permaneça na doença por mais tempo por um propósito maior,
Paulo foi preso injustamente. Mas Deus não é masoquista para estar judiando dos filhos dele assim sem motivo. E lá na prisão, toda uma família foi salva através do apóstolo Paulo. Então, tem o dom de cura, mas esses sinais miraculosos que os falsos pastores aí anunciam, é tudo mentira. Vai por mim que é tudo mentira. Dobra o joelho e ora que Deus vai te confirmar que é mentira. Algum que é verdade é feito por Satanás. E sim, Deus cura ainda hoje, mas dentro do seu propósito, né? Então aqui Paulo ele apresenta esses sinais miraculosos dentro do propósito de confirmar que Deus era com ele neste ministério. Continua então, verso 14. 13. E havendo-se calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: Homens, irmãos, ouve. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Isso está em Atos 10. Pedro relatou Atos 10, quando Deus manda Pedro pregar o evangelho para Cornélio, que era um gentil. E com isso concorda as palavras dos profetas. Depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi caído. Levantá-lo-ei da sua ruína e tornarei a edificá-lo. Para que o restante dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas. Bem, aí tem algo a mais que Tiago não teve a revelação e Paulo vai dar futuramente, né? Não é bem isso aí. Ainda não se cumpriu aí essa totalidade. Os gentios vão buscar lá em Israel a Deus, quando Israel ser restituída, mas não vem ao caso essa explicação aqui. Vamos então pular para o verso 26. Homens que já expuseram suas vidas pelo nome do nosso Jesus Cristo. Enviamos, pois, a Judas e Silas, os quais por palavra vos anunciarão também as mesmas coisas. Então, eles chegaram a uma conclusão. Eu pulei lá toda a discussão deles, né? Para não se estender muito, né? E eles chegaram a uma conclusão, mas não deles mesmo. Como eles eram os apóstolos, o Senhor, através do Espírito Santo, disse para eles que era para eles fazer. Lembra que nós lemos anteriormente lá que quando os fariseus, irmãos convertidos, né? Não os fariseus não convertidos, os convertidos. Eles quiseram impor o jugo de Moisés, os apóstolos decidiram se reunir para resolver essa questão e ver o que o Espírito Santo ia falar. Então agora o Espírito Santo deu a resposta. Vamos ler o verso 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor encargo algum, senão essas coisas necessárias. Vou dar uma pausa ali, irmãos. Então, se parecer um pouco desconexo, é porque eu dei uma pausa meio prolongada no vídeo para resolver uma emergência que apareceu na casa. E não estou bem ciente do término ali antes da pausa, né? Então, se parecer meio desconexo, aí é por causa disso, mas vou continuar no mesmo foco aqui. Verso 29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais essas coisas fazendo e guardando vos irá bem. Então, o começo do concílio ali doutrinário dos apóstolos para a igreja foi o quê? Que se abstenhais da prostituição, algo comum entre os pagãos, né? A liberdade, abre aspas aqui, íntima, né? Entre as pessoas, né? Sodomismo, tudo que está relacionado ali à degradação sexual, né? Se abstenham disso, mantenham sua intimidade preservada ao casamento, né? Não comer carne sufocada, tem que sangrar o animal, ele tem que ser sangrado, né? E comida oferecida a ídolos, né? Então, na verdade, pareceu bem a nós, o Espírito Santo, não vos impor encargo algum, senão que vos abstenha de carne sacrificada a ídolos, né? Coisas sacrificadas a ídolos, do sangue de animais e da fornicação. Só essas três coisas momentaneamente, né? Posteriormente viria o escopo todo da doutrina
para a igreja em todos os aspectos através do apóstolo Paulo. Vamos ler aqui então Efésios 3:5. Esse ministério não foi dado a conhecer às pessoas de outras gerações. Nenhum profeta e nenhum apóstolo judeu ali, né, os 12, o Matias que substituiu Judas, conheceu o mistério da igreja. Ninguém. Ele era oculto. Ele é um parênteses fora do relógio cronológico da história de Deus com a humanidade. Né? Algo que vem antes da fundação do mundo. Esse mistério não foi dado a conhecer às pessoas de outras gerações. Mas agora foi revelado pelo Espírito Santo aos apóstolos. Então os apóstolos trouxeram esse mistério que era oculto. Os profetas não tinham conhecimento da igreja, né? Eles não tinham essa noção. Então ali o Senhor ele levanta novos profetas para trazer o mistério da igreja ali, do nascimento, do novo nascimento, que Nicodemos não entendia como podia ser, né? O Senhor Jesus fala em João 3,3, porta-vos nascer de novo, e ele traz a Paulo a realidade prática desse mistério. Vamos ler aqui Gálatas 1, verso 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, por homem algum, não de parte teológica, de seminário, nada, né? Mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos, né? E a todos os irmãos que estão comigo, saúdo as igrejas da Galácia. Graça e paz da parte do nosso Deus, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar desse século mau. Então, o apóstolo Paulo, ele foi levado ao terceiro céu e, como ele mesmo fala, a mim foi dado esse mistério. A mim foi dado esse mistério. Bom, em Gálatas 1,12, o apóstolo Paulo vai dizer: porquanto não recebi de pessoa alguma, ninguém me doutrinou, ao contrário, eu recebi diretamente do Senhor Jesus por revelação. Pois já ouviste como for o meu procedimento judaico. Ele era um judeu praticante, ele recebeu por revelação do próprio Senhor Jesus o ministério. Sintetizando aqui o fundamento, em cada carta o apóstolo Paulo ele vai apresentar os problemas e as soluções para a igreja e a realidade espiritual dela. Ele vai apresentar o trato que Deus tem com os judeus, o parênteses que ele abriu em Romanos. Ele vai apresentar sobre a moralidade sexual e demais, né? Em as cartas aos Coríntios. Ele vai manifestar a amplitude da salvação somente pela graça, as cartas de Gálatas. Em cada carta, tendo duas ou uma para cada uma dessas igrejas, ele vai trazer algum aspecto doutrinário para os irmãos, seja moral, seja eclesiástico. Ele vai trazer ali os aspectos para nós basearmos a nossa fé. Bom, encerra-se então o ministério apostólico, que trouxeram os fundamentos, como nós vimos em todos esses vídeos aqui. E a igreja ela é continuada, então, pelos demais dons. Pastor, mestre, evangelista. E nós vamos continuar com esses demais dons nos próximos vídeos. O dom de profeta também cessou, dado que eles também trouxeram o fundamento. No sentido não de trazer a profecia, a palavra escrita, mas no sentido de trazer uma nova revelação. Aqueles profetas como as filhas lá, profetisas, Ágabo que pegou o cinto lá, botou em Paulo e deu uma revelação, uma profecia lá para ele, cessou. Então quando o irmão chega em você e diz: Deus me revelou que dia 25 de agosto tu vai ganhar na loto, né? Ou tu vai fazer um exame e vai constatar, isso é espírito de adivinhação, é demônio. Espírito de adivinhação é demônio. Esse tipo de profecia
não existe mais. E segue os dons ali para a edificação da igreja, os ministérios de pastor, mestre, evangelista, os quais foram castrados ali. Criaram novos apostolados em cada concílio, rejeitando o concílio dos apóstolos, qual nós lemos aqui em Atos agora, e formaram seus pastores, criaram uma nova doutrina, um novo apostolado, cada denominação, e estas criaram o seu escopo, as suas faculdades teológicas, os seus cursinhos, ou as neopentecostais, sem instrução nenhuma, sem meditação, afinco das escrituras alguma, né? Lançam aí os seus pastores, não o dom de pastor, né? Pastor não é um emprego, ele é um dom. E de graça recebeu e de graça ele vai dar, né? Ele não recebe salário para ser pastor, ele não tem esse título, ele não está à frente de uma igreja, né? Ele não é dono ali, ou o comando geral da igreja, tudo tem que ter a bênção dele, né? Nada disso, irmãos. É um dom, ele é um irmão com um dom. E os outros irmãos espirituais reconhecem nele esse dom e o tratam como irmão. Cada irmão vai ter o seu dom, o dom é de Deus, como o apóstolo Paulo fala, se recebeste, por que te glorias se não vem de ti mesmo? É Deus que deu, não tem o que se gloriar e achar que é mérito próprio, né? Então nós vamos falar desses dons no seu dia a dia ali dentro da igreja, né? Que vão ali expressar esses dons, eles vão trazer a expressão da doutrina apostólica ali na vida prática da igreja. Então nós vamos estar trazendo ali esses dons, pastor, mestre, evangelista, né, que é os ministérios, os 5 ministérios da palavra. Claro que nós vamos ter outros dons, os dons de cura ali, no sentido de Deus curar através da oração, não os dons lá de confirmação, como nós vimos em Atos, né? As escrituras dizem através de Tiago, lá no livro de Tiago, tendo alguém doente, chame os irmãos da igreja e ore por ele. Aí Deus vai curá-lo. Se Deus quiser, porque às vezes Deus tem um outro propósito. Então aí Deus ele pode curá-lo, né? Já nesse tipo de dom, Paulo fala, e ele esteve quase à morte, e Deus teve misericórdia de mim e o curou. Ué, por que Paulo não foi lá e curou ele, né? Porque esses dons de confirmação que Paulo fala lá no concílio de Atos 15, que Deus fez grandes sinais, milagres extraordinários, que a sombra, o sol e tal, é o dom de confirmação. Já foi confirmado, já está confirmado, já está escrito. E estes não existem mais para os dias de hoje. Então, na paz do Senhor, ali ele vai revelando aqueles que realmente querem, né, conhecê-lo através dos dons ministeriais, as bases sólidas da fé no Senhor Jesus, que é desinteressada, que é nas regiões celestiais, que aguarda o novo céu e nova terra, e não aqui para interesses seculares neste mundo, que é sob estes interesses que está fundado a falsa igreja, que são basicamente todas as denominações fundadas por homens, né? Então até o próximo vídeo, se inscreva no canal, toque no sininho, se você assim achar necessário.